Olá, estamos de volta. Esse é o podcast Olha Ela. Eu sou a B. E eu sou a Tassi. Estamos aí com mais um episódio inédito para vocês. Mais uma vez fica o nosso convite para seguirem as nossas redes, nosso Instagram, nosso TikTok, o canal no YouTube. Façam um login, siga o canal, ative as notificações. Isso para nós é muito importante. E nós temos muito conteúdo para entregar para vocês. E hoje, gente, eu confesso que eu estou um pouquinho ansiosa. Acredito. E vocês vão saber por que já já. Hoje a gente tem aqui com a gente uma pessoa muito especial para a Betina. Eu conheci ela como vizinha. Ela é minha vizinha, mas a Betina já conhecia há 5 anos? 5 anos, desde a pandemia. Desde a pandemia. Ana Luísa Costa, quem é você? Oi, gente, prazer estar aqui. Prazer, meninas, obrigada pelo convite. Quem sou eu? Uma pergunta bem ampla, né? Assim. Direta, assim, né? É, muito vasta. Para uma psico. Antes de tudo, eu acho que uma mulher sensível, que está sempre buscando se melhorar e transformar feridas em cicatrizes, não só as minhas, mas as das outras mulheres também, através das coisas que eu vivo, que eu passo. E aí, sou psicóloga, sou sexóloga, trabalho com mulheres há 20 anos, sou mãe. Nascida em Curitiba. Só isso aqui que vocês estão vendo, depois vão descobrir. Sou curitibana, maravilhosa. morando em Floripa há um tempo, vivendo a vida com leveza e firmeza. E ajudando muitas mulheres, né? Graças a Deus, que assim continue. Muitas. Que bom. Muitas. Que bom. Tu quer começar já fazendo a tua pergunta? Eu vou começar só contextualizar. Em 2020, quando tudo fechou, vocês vão lembrar disso, esse mundo online, a gente começou a se conectar muito com esse mundo online, né? E eu já comentei isso, vou falar aqui. Um dia eu abri meu Instagram e vi um story da Grazi Massafera. Grazi, se um dia você vê esse podcast, a gente vai te homenagear hoje. E tinha, eu não lembro se era um post ou era um vídeo da Ana, e me chamou muita atenção pelo conteúdo, porque falava de relacionamentos e era um momento, eu naquela época estava solteira, né, eu não estava casada, mas tinha vivido um relacionamento que estava me doendo, assim, vamos dizer, né, que estava mal resolvido. E aí, eu vi esse post da Ana e me conectei. Eu fui lá no teu Instagram e comecei a ver, eu falei, gente, eu preciso seguir ela. E aí, desde aquela época, eu sigo. Aí, né, depois ela veio pra cá e acabou virando vizinha da Tassi. A gente já contou isso pra vocês nos bastidores. Mas foi muito forte, assim. E naquela época, né, talvez, não sei se tu consegue dimensionar, mas aquelas lives que tu começou a fazer, e também, depois lembra da gente falar sobre esse ineditismo do teu trabalho online. Nossa, era impressionante. E aí comecei a comentar com algumas amigas e tal, e até hoje sou assim, uma seguidora, e acho que tu faz a diferença na vida das mulheres, todas, mas eu acho que mulheres que se conectam com o meu perfil, talvez, né, com as vivências que eu já tive de relacionamento, de buscas e tal, talvez muito mais, assim, porque também é um assunto que não se fala tanto, né? Digo, não se fala, não é um assunto explícito, né? A gente fala com a melhor amiga e tal. Mas eu acho muito importante hoje a gente falar sobre isso. Então, eu queria te contar e dizer que eu tô muito feliz, né, de te ter aqui, porque tu fez diferença naquele momento. Para mim, eu tenho certeza que para mulheres que talvez tu nem imagine, e continua fazendo a diferença. Mas naquele momento da pandemia, do isolamento, onde a gente teve que mudar a nossa vida da noite pro dia, aqueles teus conteúdos, assim, aquela tua entrega, tu fazia aquilo com uma entrega, assim, impressionante. Então, quero deixar isso registrado aqui. Que lindo. Que fez toda a diferença. Para mim, eu tenho certeza que para muitas e muitas mulheres. É isso. Posso dizer que te salvou, então, né? Muito, muito, muito. Tanto que eu continuei, são 5 anos, e sempre quando ela fala, eu falo, gente, ela lê meus pensamentos, eu acho. Mas, assim, tu faz, assim, acho que tu tem um olhar, assim, um conhecimento muito profundo sobre as mulheres, sobre como elas vivem, sobre o que elas sentem e como elas se manifestam, né? Existe o externo e o interno, assim, eu vejo muito que tu consegue identificar o que elas sentem e o quanto, muitas vezes, o que elas externalizam, como elas se mostram, não tá diretamente alinhado com aquilo que lá no fundo aquela mulher sente. Não sei, essa é a percepção que eu tenho. Nossa, isso que vocês estão falando, que você está falando é muito especial, né? É assim, Deus age em todos os encontros, né? Em todas essas oportunidades. Eu tô aqui com vocês hoje, né? Para trocar esse bate-papo, essa conversa, e já tô recebendo presentes nesse sentido de lembrar, né?
Porque trabalhar no digital é uma coisa muito louca, assim, né? Então, assim, as pessoas dizem, você tem que competir atenção com a bunda da Anitta. Então, você tem que estar lá, e aí você vai um pouco, às vezes, até perdendo isso, sabe? Então, você me lembrar, porque eu não lembro, pra mim, a pandemia, assim, é um borrão. Pra que aquilo tudo servia? Pra eu lidar com a minha ansiedade, com a angústia que eu tava vivendo naquele momento. Que todos nós estavam. Então, aqui era um jeito de eu vazar as emoções que eu tava sentindo. E eu acho que nesse sentido ficou muito, muito visceral, que é como é o meu trabalho. E aí ouvir isso me conecta com essa essência, que eu acho que é o que eu trabalho com as mulheres de verdade, assim, você ser quem você é, fora das máscaras, né? Fora do ter que fazer. Então é muito precioso para mim ouvir isso e lembrar mesmo, assim, quem sou eu, quem fui eu nesse caminho do digital. Esse 20 anos de trabalho com mulheres é um dilema para o público feminino não ter que ter uma carapuça, uma máscara e não poder representar o que ela realmente é um dos dilemas? Eu acho que é um dilema do ser humano, também dos homens, mas eu acho que eu falo tanto disso porque nada como um curador ferido, né? Então, eu passei por questões relacionais importantes, eu passei por muita dor do feminino. Então, tudo que eu falo hoje, primeiro, foi o que eu labutei e burilei em mim, né? E Deus, eu acho que muitas vezes eu não entendia porque eu passava por tantas provações relacionais e tudo, até eu entender que era isso, assim, você vai ter força para passar para que você possa ajudar outras a passar também. Então, eu acredito que é um dilema, sim, a gente ser quem a gente é, porque nós somos cobradas de maneiras múltiplas, né? Então, você precisa ser bonita, você precisa ser inteligente, você precisa ser uma boa dona de casa, você precisa ser uma boa profissional, você precisa ser educada, você precisa ser gentil, você precisa ser posicionada, você precisa ser aberta, mas não muito. Então, assim, gente, se você quando vê, a gente tá escrava. Tu não é mais tu, né? Não é mais você. E muitas de nós falam que a máscara é a essência. Muitas não têm a mínima ideia de quem realmente são, porque ainda estão embaixo dos entulhos daquilo que disseram que elas deveriam ser. Essa semana tu botou um vídeo sobre a menina ferida, né? Eu acho que isso influencia muito também hoje nos relacionamentos, né? Quando ela não tem a resolução dela menina ainda. A menina ferida é a razão de todos os nossos problemas. Nem problema que a gente tem hoje na idade adulta, quando a gente estiver birrenta, insegura, triste, deprimida, nunca é a adulta. Porque eu aqui, de 45 anos, vocês, dos 40 e pouco, 50, nós somos mulheres adultas com capacidade de resolver as nossas questões. Mas nós temos uma menina que grita por uma remediação daquilo que passou na vida pregressa e que a gente vai precisar estar sempre acolhendo. Porque ela tem medo de não dar certo, ela tem medo de ser rejeitada, ela tem medo de não encontrar o pai, de não encontrar a mãe, que são os reflexos nas nossas relações hoje. Então, sempre tá olhando com esse cuidado, assim, né? Porque, assim, o louco é que, assim, a gente faz análise, faz terapia e identificamos que os nossos pais causaram feridas em nós. Então, assim, você teve um pai muito autoritário, vamos pensar. Aí você cresce e falando, poxa, se eu tivesse sido criada com mais malemolência, com mais delicadeza, só que você continua perpetuando dentro de si aquele autoritarismo que você diz que te fez mal. Então, a grande loucura é essa. A gente não venceu os nossos pais e mães internos, que nos deixam ainda nesse lugar de cativeiro dessa menina machucada. É uma repetição de padrão, Total. Né? Acaba repetindo. A gente falou sobre isso já aqui, né? Como gaúchas e pais gaúchos, né? Nossa. A gente tem do interior, então a gente tem... passou por isso, né? Acho que a gente viveu isso também. Que tinha um certo punho firme na educação. Isso, claro, se reflete. Isso, e aspectos bem culturais, assim, né? Eu vejo muita diferença hoje morando aqui ainda de questões culturais relacionadas a isso no Rio Grande do Sul, e aqui é bem diferente, né? Tem a cultura local também, mas isso influencia pra caramba, assim. Nossa, é super profundo, eu tô aqui assimilando tudo que a Ana tá falando, é muito profundo isso. E por mais que é o eterno orar e vigiar, né? Você fica se observando, mas você ir lá, e a questão do comportamento da menina e da mulher adulta, né? Acho que a virada de chave é quando você se dá conta, você sabe que isso acontece, você sabe que aquele momento está agindo como uma menina e você tem que voltar e proteger, né? E acolhê-la e ser aquela mulher adulta capaz de tomar suas decisões. Mas eu acho que ainda falta muita consciência para as mulheres sobre isso, assim. Eu faço terapia há 15 anos, né? Assim, eu faço processo e um monte de coisa.
justamente para ter essa consciência e conseguir entender e lidar com as emoções. Hoje em dia, tanto se fala em saúde mental, eu acho que acredito assim que quem não está olhando para isso, para suas emoções e tudo que está acontecendo, e esse mundo acelerado, assim, está bem preocupante por isso, tanto que está se falando de saúde mental, né? E trazendo para o universo das mulheres, assim, que estão sendo extremamente cobradas, tudo isso que você falou, são vários papéis a serem desempenhados, e ao mesmo tempo a mulher é leve, ela é doce, mas às vezes ela não consegue viver essa essência que ela tem, que é, respira, né? Solta. Eu não sei, é pelo menos a sensação que eu tenho e o que eu vejo ao meu redor, assim, das minhas amigas, né, de família, de todo mundo, assim. Bem desafiador, mas que bom que tem uma Ana Luísa, que tem inúmeros profissionais que estão aí para dar suporte. E que bom que até acho que as mulheres procuram muito mais, né, esse suporte do que os homens. Sim. Né? Embora eu veja os homens também se movimentando nesse sentido, né? Sim. Eu acho que isso a Ana consegue transparecer bem no digital dela, né? Tu traz essa leveza. Traz esse centramento. Eu tenho uma preocupação muito grande em ser aquilo que eu estou dizendo. Eu não conseguiria falar... Poderia, né? Falar de uma teoria e não ser... Mas então eu me cobro muito me tornar aquilo, ou antes me tornar aquilo para depois falar. Por exemplo, se eu não fosse mãe, eu não falaria de maternidade. Eu entendo que tem outras pessoas que falam, tá tudo certo, mas eu não falaria. Porque eu preciso ter passado por aquilo para aquilo ser verdadeiro para mim. Então, essas capas, esses lugares dessa dureza, né? Eu sempre fui uma mulher muito autoexigente. Vim de uma família de mulheres muito autoexigentes, onde os homens eram vistos como fracos e as mulheres com essa bandeira, né? Não, mas nós somos fortes, nós conseguimos. E o quanto isso nos escraviza, porque a gente não pode mais sentir. Então, o que eu trabalho muito com as minhas mentoradas é o seguinte mantra: é seguro sentir. É seguro sentir. Atravesse o dia ruim sem que ele atravesse você. Tá tudo bem não tá bem. Tá tudo bem tá vulnerável um dia. Nós somos permeadas pelo mundo profissional e nós somos mais burnoutadas, por exemplo. Por quê? Porque nós somos mais delicadas. Nós nunca vamos enfrentar uma guerra como um homem enfrenta. Eles são apontados para fora. Eles são retos. Eles são... para fora. Tudo nosso é para dentro. Olha o órgão sexual masculino, o órgão sexual feminino. A gente é quente, é úmido, é fechadinho. Então, nós precisamos entender que muitas vezes, para nos curar, nós vamos precisar entrar nesse nosso secreto, nesse nosso delicado e dizer para o mundo, viu, agora não tenho nada para oferecer. Nem para você, nem para ninguém. E o medo, né, de ideia de ser desamada, de perder o lugar, de admiração, disso, daquilo. E até mesmo o controle, eu acho. Né? Totalmente. Que é um das grandes questões, né? Achar que tem o controle e aí se permitir ser mais vulnerável, né? Assim, mais... Então, esses dias eu falei para uma pessoa que faz mentoria individual comigo, que é uma mulher dessas fortunas, que é o meu público, porque é da onde eu vim também, aonde eu estou indo, porque eu não acredito em resolução emocional, tipo, não, agora eu virei uma flor, agora só toca músicas, harpas aqui, eu sou um anjo. Isso aí não existe. Impossível. Eu tô sempre lidando com as minhas coisas até morrer, né? Igual vocês, todo mundo. E eu falei pra ela, olha, você pode me chamar quando você precisar, quando acontecer isso, pra gente poder lidar com a situação juntas dela. Ela falou... Eu falei, eu já te disse isso, você não tá usando espaço. Ela disse, não, mas é que eu sei que você tem um monte de coisa pra fazer, eu não quero, né? Eu falei, olha... Quem decide a minha agenda, o que eu tenho para fazer sou eu. Você quer controlar? Eu disse para você que você pode me chamar. Você quer decidir se eu posso falar com você? Olha o tamanho do teu controle. Se eu falei que você pode, quem decide sou eu. Então, olha que lugar que a gente vai. Ai, não, é porque você... Não, peraí. A pessoa te deu o espaço, pega o espaço. A pessoa fecha a porta, sai. Aceita o que vem, sabe assim? Tanto se for para largar, quanto for para abraçar. Aceita o que vem. Vive o que é. Sabe? Porque mulher não é fazer, mulher é ser. A gente também faz, mas a gente é ser. Ser o quê? Gestar. Ah, tô mal. Fica aí que vai passar. Agora, não, o que eu faço já pra ficar bem? Sente o que você precisa sentir. Depois vai vir naturalmente, porque você tem intuição. Você vai saber como começar a se repaginar. Mas o fato é que a gente quer operar como homem, muitas vezes, né? Porque essa história agora, a mulher fraca ou a mulher... virou um tijolo também. Isso não é saudável para nós. Por que é tão difícil ser vulnerável, né? Porque nós somos sensíveis e os traumas nos contam de que nós não podemos nos mostrar. Porque nós vamos ser rejeitadas, desamadas, desqualificadas, ridicularizadas, abusadas. Porque quem conta isso? A menina. A adulta vai falar, não. Você
quiser rir de mim, o que vai acontecer? Você vai chegar numa reunião, você vai ter 2 ali. Isso acontecia na infância, mas muitas vezes a gente sente assim, né? Ai, será que estão falando de mim? Estão rindo de mim? Será que eu tô... Porque é a criança. Quanto adulto, a gente tem que saber. Cada um pensa o que quiser de mim. Eu, como adulto, eu sustento esse lugar no mundo. Mas como criança, não. Então, sempre olhar para essa menina e lembrar ela, peraí, ó, eu tô inteira aqui. E o inteiro que eu tenho para entregar agora é vulnerável. Preciso fingir. Virada de chave, né? Eu fiz né, além de todos os processos aí, eu fiz com uma amiga até, uma dinâmica, assim, foi até online, dessa da menina, assim, bem bacana, muito, nossa, assim, eventualmente, quando a gente se observa e vê o comportamento quando vai lá para aquela menina e tal. E eu lembro, assim, dela, que ela fez toda uma dinâmica para encarar, para acolher, para trazer para essa mulher adulta. Nossa, assim, foi transformador na minha vida, foi transformador. Uma das, assim, eu já fiz muita coisa, mas essa me marcou demais. Deve fazer uns 3 anos que eu fiz, ou 4, impressionante. Porque aí você tem a consciência, você sabe, né? Você para e pensa, não, peraí, olha lá, a menina volta aqui, tem essa Betina adulta aqui para cuidar daquela menina, ela volta, né? E é bem isso que você fala. A adulta, se gosta ou não gosta, se olham ou não olham, se não sei o que, cara, tudo bem, eu tô te respeitando, não quer, ok. Lida, né, com essa leveza. Quando a gente não consegue lidar com essa leveza, é porque a gente tá... É a criança. É a criança. Isso é uma coisa que eu me conscientizei muito e foi transformador na minha vida. Mas a virada de chave é quando tu consegue perceber. Isso. E ainda... tomar consciência. Adiante ainda, acolher. Acolher e mudar, virar a chave ali, né? E voltar pra cá e dizer, não, tá tudo bem, eu tô aqui. Mas tudo bem, um dia também não consegui. Muitas vezes. Né? Muitas não consegui vezes. resolver, não sei o que fazer com isso. Uma coisa que eu aprendi muito bom, pensa eu no lugar que eu tô, né? E as pessoas, que o olhar que elas têm sobre mim, que não é sobre mim, é sobre uma coisa que elas imaginam sobre mim. A partir do teu trabalho, né? Ela deve ser... 200% resolvida com tudo. Tudo dá certo. Tem cheiro de flores. Não é isso, né? Muito bom. Isso. Pra mim, eu não quero de jeito nenhum esse lugar. Por quê? Porque é um lugar extremamente solitário. Um lugar onde você tem que sempre bancar. Você nunca pode estar mal. Então, se você é a psicóloga que fala no Instagram, você tem que ter os melhores relacionamentos. Você não pode dar uma pisada em falsa ali nas suas relações. Você não pode ficar melancólica. Então, o meu trabalho ele é todo voltado para esse lugar da humanização. Assim, primeiro minha e depois de todo mundo. Para que ninguém queira sustentar isso. Porque é muito solitário. Porque quando você tá no pedestal, tá só você. As pessoas estão embaixo olhando você, e você tá de cima olhando elas, e você tá extremamente solitária. O melhor lugar é a gente tá junto aqui, ó. Né? Nesse processo de adultização gradual. Tudo bem ser infantil também. E nada radical, né? Não dá. Tu sofre. É igual gerar um filho. Você fica lá, hoje eu vou fazer os cílios. Hoje eu vou fazer a unha do pé. Não, você só gesta e você não tem a mínima ideia do que vai acontecer, como é que vai nascer. Você não sabe, não é teu processo. Embora você esteja gestando. Os nossos processos emocionais é isso. O que vai dar? Não sei, você tá gestando algo? Tô, mas como vai ser? Então, o não sei pra mim é tão salvador. É libertador, né? Libertador. O não sei. Porque, do jeito como você estava falando, parece que vai lá e consulta um manual, né? Não, para isso que eu tô sentindo é isso, para isso aqui é isso, para isso... E não é assim que funciona, não é. Até porque para você é uma coisa, para mim outra, pra ser outra. É totalmente diferente. E o teu posicionamento digital? Tu teve uma construção aí, né? Quer contar um pouquinho pra gente como começou o processo? Começou, eu tinha o Instagram fechado com 700 seguidores, isso em 2016, 17, e aí eu comecei a sentir uma coisa assim, abre teu Instagram, meio que uma voz. Eu pensei, pra quê, né? Eu sempre escrevi, mas pra quê? Começa a colocar suas coisas. Eu falei, quem que vai querer ler? Né? Quem que vai ler e falar, essa aí agora tá deixando ali colocar coisa. Eu me senti meio ridícula, assim, no começo, sabe? Do tipo, quem ela pensa que é pra fazer? Porque nem eu sabia por que eu tava fazendo. Tu não colocava umas frases? Tô me lembrando, eu sou daquela época. Fazia uns postzinhos com as coisas que eu tava pensando no dia. Tipo, colocava o texto no feed, né? Isso mesmo. E eu comecei a fazer isso, sabe Deus por quê? E aí, caiu na graça de algum desses famosos aí, e aí daí cresceu, começou a vir gente. Doido, né? E aí eu comecei a gostar e me relacionar com as pessoas, eu comecei a fazer live. Você vê meus vídeos no YouTube, os primeiros, gente, a minha voz é assim, eu falo,
mexia no cabelo 300 vezes, assim, segura, sabe? Só que eu sentia que eu precisava falar, é muito doido. Eu fui guiar, é esse negócio da gestação. Eu não tinha a mínima ideia por que eu tava fazendo aquilo. Não foi assim, pensando, eu quero virar uma blogueira, sei lá. Não, eu tava casada com 2 filhos, atendendo no consultório, achando que a minha vida ia pra sempre ser aquilo ali. Criar meus filhos, ficar com meu marido ali, como esposa dele, não como um ser profissional com nome. E, de repente, a minha vida... Outra coisa que dei pra você. O digital me pariu, assim, na minha liberdade, assim, de eu pensar que eu gostava de ser vista. Eu sempre gostei, lembra daquelas câmeras que os pais tinham, que era grandona, colocava no ombro? Sempre meu pai filmava a gente, eu sempre queria ver como é que eu saía no vídeo. Tinha por quê, né? Hoje eu entendo que já era isso, assim, não, você vai estar. É muito doido, né? E foi um chamado, assim, tu sentiu que tinha que fazer esse movimento e seguiu aquela tua intuição. E quantas talvez tenham chamados assim, parecidos em outros contextos, e não conseguem, né? Que a gente está aqui para falar de mulheres, então eu penso isso, assim, né? Essa autenticidade de se permitir ir lá experimentar e dar. É que nem a gente, quando começou aqui o podcast, eu estava olhando ontem o primeiro, o segundo vídeo, né? A gente começa de um jeito, mas se permite, vai, e não sabe por quê, e daqui a pouco tu começa a entender que é uma missão. Se sinta ridícula, e banca se sentir exatamente. ridícula. E a Pamela, eu fiquei amiga dela nessa época, Pamela Magalhães. E ela falou, amiga, começa a fazer live. E daí tinha, sei lá, 2 pessoas na minha live. Então ela falava, amiga, se uma pessoa ficar até o final e pegar o seu conteúdo, a sua live valeu como se tivesse 1000. Então ela falou, quando crescer, ela tinha 70 mil seguidores na época, e eu tinha, sei lá, 1000. E eu pensava, quando crescer, como é que ela... O que ela acha que vai crescer, né? E realmente cresceu. Ela já sabia. Mas eu não quero crescer nessa tocada assim, igual tá todo mundo fazendo, você tem que fazer assim, porque senão não vão assistir. Eu tô bem cansada disso, na verdade. Bem cansada disso. Das regras do algoritmo, Bem né? cansada Tem que fazer disso. isso aqui, tem que ter o post tal, tem que ter a palavra-chave tal, tem que não sei o quê, o carrossel com isso, não Mas sei é que a humanização tá fazendo uma mudança, tá trazendo uma mudança, né? E a necessidade, que a gente falou até nos bastidores, a necessidade do encontro presencial. Tu tem mentorias presenciais também, né? Eu tenho Rupturas e Recomeços, que é um evento que eu faço pelo Brasil com mulheres, que ele era um evento de psicologia, digamos assim, que eu comecei, e eu entendi, o último agora no Rio foi bastante espiritual, bem espiritual. Então, eu entendi, porque eu também tenho esse caminho com a espiritualidade muito grande, né? Eu entendo que Deus que me direcionou para isso. Eu entendo que eu sou só vaso, por isso que quando as coisas saem muito bem, eu toco as pessoas, eu sei que não sou eu, porque eu sei como eu sou confusa, eu sei das minhas vulnerabilidades, eu sei como quanto mais talentosa você é, mais a sua loucura também, a sua sombra é grande. Então, eu sei que eu sou uma mulher falha, mas eu sei que através da presença de Deus em mim, eu sei que o Espírito Santo fala muito sobre mim. Então, essa vivência é um marco para mulheres que vêm tantas dores, coração tão duro, tantas fraturas no coração, de inúmeras coisas, assim, sabe? Esse é o trabalho que eu mais amo fazer, de tudo que eu faço, assim. Posso fazer? Claro. Eu ia te perguntar, assim, se tu tem uma história, assim, para contar pra gente, uma história que te impactou. Deve ter milhares de histórias, mas uma, assim, que te impactou, de transformação, assim, de uma mulher, como ela chegou para ti, o que ela sentia e o porquê, e a transformação que ela passou a partir do... Né? Que tu é um instrumento, né? Hoje a gente falava sobre isso antes de começar aqui, né? Tu é um instrumento. Então, tem alguma história, assim, que tu poderia contar pra gente, assim, que te marcou, que te impactou? Tem uma que foi uma menina em Curitiba, uma mulher, né? E ela chegou, assim, toda tatuada, com cabelo até a bunda, com uma trança, assim, sabe? Tipo, uma mulher que você olha e fala, nossa, parecia uma guerreira, assim, uma mulher forte. Chegou, sentou na minha frente e ela começou a falar... Ai, é que eu, tipo... Eu falei, meu Deus do céu, parecia que ela tinha 12 anos. E ela ficou comigo, ela estava num relacionamento abusivo de 12 anos. Nossa. Ela estava dentro. E ela falou, eu tô aqui pra melhorar pra ele. Eu quero ser melhor pra ele. E eu olhei ela totalmente desconexa com aquilo que ela era, com aquela potência, com quem ela era dentro, ou seja, aquela menininha ali ferida, com aquele mulherão. Eu falei, meu Deus do céu. E ela ficou anos comigo. E ela não conseguia largar desse cara, não conseguia. O cara super abusivo, assim. Pra você ter uma ideia, eles namoravam todo esse tempo, ele nunca tinha ido no churrasco na casa da família dela. Só ficava na família dele, ele não incluía ela. Bem, bem difícil, assim. E eu fiquei todo esse tempo, e um dia ela chegou e falou pra mim, ela falou, Ana, eu não vou mais vir, porque eu não consigo. Eu fico aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Então, eu vou parar, tal. Eu falei pra ela, olha, tá bom. Eu não tô desistindo de você, mas se você quer desistir, vou falar, teu horário tá aqui.
vou deixar um tempo assim, se você quiser voltar. E aí ela voltou. E ela conseguiu terminar essa relação, que era uma prisão, que era uma coisa... Ela conseguiu vencer essa dependência. Logo depois, ela conheceu um cara na rua. O cara tava tocando pagode e ela tava na praia. Ela sentou, o cara olhou, chamou ela. Esse hoje é o marido dela, ela tem os filhos dela com esse cara. Então, essa história pra mim, assim, é um prazer tão grande de ouvir. Pode até parecer, não é uma tragédia, mas é assim, eu vi cada passo daquela menina. Como ela estaria hoje se talvez eu não tivesse dito, eu vou estar com você quanto tempo você precisar. Demorou anos para ela sair. E o que tu acha que foi a virada de chave? Tu conseguiu depois, assim, dimensionar o que foi que fez ela ter essa coragem? Porque aí depois eu quero emendar já uma pergunta, a questão de como que tu observa os relacionamentos das mulheres hoje. Mulheres que estão namorando, mulheres que estão casadas. Porque assim... Eu vejo, assim, acho que tem relações lindas, saudáveis, mas tem muita relação problemática, assim, né, das mulheres que não conseguem não é se posicionar no sentido de ir ali contra, mas no sentido de se bancar, de se priorizar dentro de uma relação também, assim. Eu acho que o que fez ela conseguir foi o vínculo. Foi ela saber que ela não estava sozinha. Foi ela ouvir todas as semanas que ela tinha uma força enorme e eu podendo dizer pra ela, olha você no espelho, olha essa que você traz, olha você no espelho. Eu acho que o vínculo, assim, ela tinha perdido o pai cedo, um feminino da família bem desconectado. Então, o fato dela estar ali sempre com alguém que confiava... Esse olhar, igual a mãe dá pra criança. Esse olhar que cura, que diz, eu vejo você, você existe, então você consegue. Eu acho que no nosso trabalho, foi mais eu estar todo dia esperando ela pra ela poder vir com o que ela dava conta de ser, do que qualquer insight. Eu não consegui recair 20 vezes, então ela não contava mais pra ninguém, mas ali ela contava. E dela conseguiu aos pouquinhos, saindo. Era o único espaço dela. Isso. Então, eu acho que o vínculo, como o Jung diz, né? Quando você toca uma alma humana, seja só outra alma humana e a mágica vai acontecer por si só. Nossa, que frase linda. Linda, né? Nossa. Tem as técnicas, mas eu realmente não acredito que é isso que cura. E eu não acredito que o meu trabalho seja um trabalho muito técnico, sabe? Eu acho que o que as pessoas me procuram muito e pagam valor alto pra estar comigo nos atendimentos e tudo, é porque eu enxergo você... Às vezes eu nem tô escutando o que você tá me falando com muita atenção. Eu já... percebi outra coisa em você. E aí eu trago pra você aquilo. É uma capacidade, uma percepção que eu tenho de perceber o inconsciente. É um dom. Então isso acho que cura muito, porque daí alguém me viu. E quando alguém me vê, eu posso sobreviver. Porque a nossa maior dor é não ser vista. Lá atrás, na infância, foi isso. Não ser vista. Mas tava todo mundo dentro de casa, mas ninguém viu você. Que profundo, né? Nossa. Difícil, né? Tu fala tudo arrepiado. Viu? Tu fala em chicotes emocionais. Conta pra gente como funciona, o que é, como fazer. É isso, a gente não se permitir nosso tempo de erro. É a gente não recuar nunca. É a gente colocar uma cartilha muito perfeita pra como agir. A gente ficar rígida. Aí a gente começa a ter nódulo no seio, a gente começa a ter endometriose, a gente entra na menopausa antes, a gente tem lombalgia, a gente tem 1000 coisas no nosso corpo que nos mostra que a gente precisa ser maleável. O chicote emocional é isso. Eu nunca me permiti ter o meu tempo. Já devia ter entendido, como eu sou burra. Não acredito que idiota, eu tô aqui de novo. Eu, por exemplo, vou contar uma coisa pra vocês aí, só pra nós três. Vocês não estão aí, tá tudo certo. É só a gente. Eu tinha uma cláusula pra mim que era assim, jamais voltar com esse. Jamais. Eu não posso. Todos os meus relacionamentos, assim, nunca dei nenhum beijo em nenhum ex. E eu falava isso com o maior... Orgulho. Eu sou morrendo foda, de orgulho. né? Não, jamais. Pra mim, acabou, cortou. Até que aparece um cidadão na minha vida que eu namorei, terminei e fiquei 1 ano com aquele pensamento daquela pessoa na minha cabeça. Mas jamais. Não existe a possibilidade. Se era pra dar certo, já tinha dado certo e eu não vou, porque olha... E eu tô lá no Instagram falando pras pessoas que elas... Nananã. Por isso que eu não quero mais sustentar isso aí também. Porque daí eu fico me achando impostora, vivendo coisas naturais, que ser bem resolvida não é sobre ir e voltar. É sobre saber que, apesar de quebrar, você tem capacidade de juntar. Não é não viver. Não vivo isso aqui porque daí eu não quebro. Tá, querida, aí fica fácil. Isso é ser bem resolvida? Não, isso é ser a mulher concreta. A mulher que tá atrás do muro, com o escudo se protegendo. Então, e a mulher chicote? Não, eu não posso. O que eu fiz? Pela primeira vez, falei, desgraçado. O que Deus me ensinou com isso? Humildade. Eu vou lá naquele relacionamento torpe,
que não é o molde que eu digo com o meu checklist, nananã. Cara, o que eu aprendi ali dentro sobre mim, sobre ele, sobre me entregar, sobre não ter o relacionamento que estão dizendo no Instagram que é o certo. Só que assim, não dá pra falar isso pra toda mulher. Dá pra falar pra vocês que fazem terapia, dá pra falar, a mulher que tá totalmente desavisada, você não pode falar, vive lá de novo. Ela vai se perder lá, se inundar lá, vai ficar morta viva lá. Então, assim, a mulher que quer viver coisas com autenticidade, ir e voltar e bancar, ela tem que tá em terapia. Ela tem que estar em mentoria. Ela tem que saber que ela tem instrumento pra colar o coração dela caso quebre. Porque, assim, eu não sei, você é casada, né, Tassi? Você é solteira. Tá, eu nesse momento sou enrolada. Mas assim, enrolada. Qual é a garantia que nós temos? Nenhuma? Nenhuma. Nenhuma. Eu me casei, namorei, noivei, casei, tive meus filhos. Eu tinha certeza que a minha vida ia ser... Eu tinha certeza. De repente, a vida fez assim... Eu falei, oi! Nunca imaginei que eu fosse me divorciar na minha vida. Claro que tem a nossa atitude, mas assim, a vida traz situações. O que eu aprendi com isso? Não temos garantias. Às vezes você tá no maior love, pessoa maravilhosa da tua vida, a pessoa morre. Então vamos viver a nossa verdade sabendo que a gente consegue se juntar. Porque se você reprimir, vamos supor, você reprime uma coisa. Não, eu não posso viver aquilo. Quanto mais você reprime, privação gera compulsão. Então vive aquilo. Você, mulher que tem um trabalho de autoconhecimento, você, mulher que tem um lugar para colar seu coração, para aprender instrumentos de se remodular, viva e se junte depois. Porque se você não viver, vai mudar o nome da pessoa, vai vir o mesmo esquema, esgota, vai lá e vive todos os teus aprendizados. E se você tiver na lama, depois você levanta a cara e lava. Não serve para vocês que não praticam autoconhecimento. Não vão dizer que eu disse isso para vocês, porque não. É só para a mulher que está se trabalhando. Eu sou muito reservada, assim, com a vida pessoal e tal, mas eu vou ser obrigada aqui a falar um negócio. Não, sincericídio já esse podcast. Aqui depois a gente vai editar essa parte, mas assim... Não precisa editar, Daniela. Não, tem que ser verdadeira. Eles estão dizendo que não. Essa coisa de voltar, eu não posso... A gente bloqueia algumas pessoas que eu não posso falar, porque eu tive já várias questões que eu voltei, e todas as vezes que eu voltei, eu nunca vou poder dizer assim, eu me arrependi. Muito pelo contrário, porque eu cresci muito. Foi lá e comprovou que não era, eu faço terapia há 15 anos, inclusive minha terapeuta dizendo, né, orientando às vezes no sentido que eu tinha coisa para resolver e tal. E eu fiz um retorno um pouco antes da pandemia, e aí vem a história da Ana, que fez todo sentido. E quando eu fiz essa reconexão com o ex, assim, eu falei, cara, assim, eu reencontrei, assim, tudo deu um nó na minha cabeça. Eu falei, não é possível. Daí, aí tinha duas Betina, como é que eu lidava com aquilo? Eu poderia ignorar, ficar naquela, não sei o quê, não, senti, mas deixa assim. Eu falei, não. Aí eu não estava fazendo terapia naquele momento, aqueles meses ali, mas eu lembrei da minha terapeuta. E eu lembro que uma vez ela disse, se tu tivesse contado algo diferente, a Lu depois vai assistir isso aqui, eu ia dizer, não precisa mais fazer terapia comigo, porque tudo que eu te falo aqui não resolve. Eu lembrei dela, falei, não, peraí. Aí eu chamei, eu fiz contato, a gente precisa conversar. E aí eu tirei todas, qualquer amarra que eu pudesse ter, e falei, ó, a gente se reencontrou, e eu senti isso. E eu preciso te dizer. Eu preciso te dizer como eu me senti. Eu estou impactada, não sei o que te dizer, mas eu preciso te dizer como eu estou me sentindo. Foi uma das coisas que eu vou levar para contar, assim, ó, até o dia que eu estiver viva para as pessoas, porque aquilo foi libertador, porque eu saí daquela coisa de proteção, dizer não sei, não. Eu fiquei, assim, ó, 200% vulnerável. Bom, deixei ele tonto, né? Ele não sabia o que dizer, e eu também não sabia o que dizer. E foi isso. Eu disse a ele como eu estava me sentindo. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu morro de orgulho, isso faz 6 anos até hoje, por ter tido a coragem de dizer como eu me senti. E aí depois, aí veio um desdobramento e tal, algumas tentativas, enfim. Não vem ao caso. Mas aquele ato que eu fiz, depois eu contei para minha terapeuta. E eu lembrei muito dela. Eu falei, cara, ela vai se orgulhar muito de mim. Porque é isso, é a gente se mostrar. É você se mostrar o que você sente. Porque assim, a gente aqui no podcast fala muito sobre empreender, sobre trabalho, técnica de venda, posicionamento, algoritmo, tal e tal e tal. Mas assim, cara, a gente vive relacionamento o tempo todo, seja relacionamento com pessoas, seja relacionamento afetivo, amoroso, casada, solteira, enrolada, tanto faz. É heterossexual, não sei o que, todo esse nosso público aqui, né? Todo mundo se relaciona de alguma forma. E a gente precisa falar sobre isso. Porque impacta na vida como um todo. Porque a saúde, exatamente, a forma como você se relaciona
impacta no teu dia a dia, no teu trabalho, em tudo, e a gente precisa falar muito mais sobre isso, assim. Entre mulheres, eu acho que a mulher faz muita troca nesse sentido, mas talvez não, e muita mulher não faz esse processo de terapia. Eu me sinto privilegiada, eu faço, a Tassi faz, Sim. a gente está com uma grande terapeuta aqui, mas assim, a maioria não. E assim, isso interfere em tudo, até porque a gente é pura emoção. Às vezes a pessoa, Betina, não sei o quê, você já até fez um papo com o ChatGPT a meu respeito. Falei, pô, chat, até tô falando isso. E não é, cara, a gente trabalha, faz as coisas manga, tem aquele jeito de ser, mas é simplesmente uma mulher, e uma mulher que vive a sua essência como frágil, como mulher, né? É isso. Então, eu quis deixar aqui esse relato de que eu vivi isso e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Isso eu nunca irei. Eu lembro, assim, dos detalhes. Eu lembro que na saída do café, a gente tomou um café, eu tava de óculos escuros e ele também. Eu lembro, assim, da cena. A cena, se um dia escrever um livro, eu conto. Especial. Porque foi libertador. Posso te perguntar uma coisa? É. Isso impactou depois no todo da tua vida? Muito. Desde no teu trabalho também? Muito, muito, muito. Porque eu disse aquilo que, cara, eu acho, não sei se alguma vez eu tinha dito aquilo tão do fundo do coração para alguém. Eu só disse, não sei nem o que dizer. Eu sei que eu tô mexida, eu não parava de pensar na criança, né? Isso, nele. depois passa o pensamento obsessivo. Então, não tem como prosperar se a gente não se entregar para aquilo que a gente está reprimindo. Não tem dinheiro, não tem amizade. Não tem negócio que dê certo. Não tem. As pessoas precisam entender isso. Em 2025, na Terra, não ter terapia, não ter uma análise, não ter uma mentoria, não ter um grupo de mulheres, você não está pensando nisso, você está vivendo errado. O teu resultado vai ser ruim. Você vai burnoutar, você vai ter problema nas suas mamas, no seu útero, você vai ter candidíase de repetição, você vai ter herpes, você vai ter psoríase, você vai ter um monte de coisa, porque nós somatizamos muito. Por quê? Porque o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. O corpo do homem é diferente. Olha o nosso corpo, tanto de curva que a gente tem, de buraquinho que a gente tem, de detalhezinho que a gente tem. Esse corpo está a nosso serviço o tempo inteiro para mostrar para nós se nós estamos vivendo com leveza ou se nós estamos vivendo no chicote emocional. A Ana também é sexóloga, né? E essa tua formação vem também muito de encontro à tua própria fala, né? De empoderar essa mulher, de trabalhar a autoestima e de ela ter uma vida sexual resolvida, enfim, porque isso também deve impactar na vida dela, como um todo. Aí a gente entra num lugar que é assim, né, das dicotomias e dos polos, que é onde a gente adoece, que hoje também tem uma mulher que tá muito libertina, falando sobre liberdade. E quando eu digo libertina, não é assim, tipo, ai, nossa, moral. Não. O teu corpo é um lugar sagrado. Cansado de atender mulher que tem relacionamentos sexuais frívolos, superficiais, e daí vem com cândida, e aí vem com vaginose, e aí vem com cisto no útero, porque aquele corpo tá dizendo, viu? Isso aqui não tá tão legal. Porque nós nos relacionamos a partir do vínculo. Não tá dizendo que não é pra transar. Mas pensa um pouco. Não, é porque eu tô nem aí, eu tenho meu prazer, homem pra mim é... Mentira. Vou dizer que a gente não quer um parceiro? Uma pessoa pra estar do lado? Não precisa ser daquele papai, mamãe, filhinho, essa altura do campeonato, né? Não precisa. Mas assim, alguém que tá com você, um companheiro, um parceiro, uma energia masculina pra compor com a sua, um cara que tem um peito peludo, você tem um peito sem pelo, uma coisa... Claro que quer. Então, assim, isso eu acho um pouco que hoje tá um pouco banalizado. Por outro lado, essa coisa de Instagram, do tipo, mulher não pode isso. Ai, não, porque você tem que ser uma planta pra você ser feminina. Não, você não pode falar, você não pode olhar direito pra pessoa, você não pode trabalhar, você não pode... Não, você tem que... Não é assim também. Não acredita em tudo. Tem começa a filtro, né? Senso crítico, né? Então não é sair dando pra todo mundo. E também não é tipo assim, ai, não. Só se for mulher lá de 40 e poucos anos, não. Só se for um relacionamento totalmente sério. Você vai apresentar pra mãe? A mãe tá lá com Nada 80. radical, né? Vamos lá. Gente. Os extremos, né? Tá muito 880, né? Gente, mas é onde a gente adoece. Sempre é nos extremos. Eu vi um corte teu, Ana, agora, bem recente, exatamente falando disso, né? O quanto a mulher precisa dessa parte afetiva, não é só, não, tudo bem, vou lá, transo com o cara e no outro dia tudo bem, vida que segue, não é. Não, porque a gente sempre quer mensagem. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente transa, a gente libera ocitocina. Eles não. Eles só liberam ocitocina quando eles já têm um vínculo emocional com a gente. Senão eles transam, é que você já comeu a pizza. Você não vai ficar lembrando do pacote da pizza, tem que jogar fora o pacote da pizza. Nem pensa, né? Nem lembra que comeu a pizza. A gente fica, tipo, ai, nossa, relembrando. Mesmo quando a gente não gosta. Não, e aí a mulher, né, vai lá e, ai, não sei o que e tal, mas ela fica...
mas ele mandou mensagem. Ou, não, ele nem fez nada. Entende? Então, sim. Não, mas eu não tô nem aí. Tá, exatamente. Se fosse, porque liberou ocitocina. Se fosse esse discurso todo, né? E aí ia se respeitar. E 20 ou 40 anos ela tem a mesma postura, 15, 20, porque 30, 50. Os hormônios falam por nós. Liberou ocitocina. Você quer que a pessoa te mande uma mensagem? Você deu pro cara, não. Você quer que ele nunca mais fale com você? Mentira. Você saiu com uma amiga tomar um café hoje, você quer que ela nunca mais fale com você? Pensa. Que dirá um cara que você foi lá, ficou pelada e tal. Não, tá ótimo, ano que vem é outro. Sem contar a troca de energia, que né? Que é isso? Sem contar que é uma troca de energia a mais profunda que tem, né? A conexão E o Florianópolis te trouxe uma outra percepção nesse sentido? Do quê? Sexual? Tipo, como? Porque a gente mora na praia. Tem uma relação mais... Não, tem muitos músculos a vida. Tem muita gente maravilhosa, muita gente bonita, né? Meu Deus do céu. Floripa E a gente tá no Campeche, né? A gente vê essa coisa de saúde, assim, isso é muito bonito aqui. É que eu não consegui explicar o que eu queria saber, mas fala. assim, tipo, a Ana vem de Curitiba, né? Que é o pessoal mais sério. Né? E aí tu mais vem reservado. solteira pra Floripa. Eu nunca esqueço. Eu vim morar em Floripa, casada já, namorando. Aí a Betina que me apresentou o Leandro, né? Sim, ela foi eu que culpada. apresentei o marido da... Gente. Foi, ele era meu amigo e apresentei pra Tati e deu match no primeiro dia. Mas tu tinha avisado já, eu tenho um cara eu já que é tinha teu dito número. Pra ela. Eu falei, cara, eu vou te apresentar, tinha saído um relacionamento. Deu cupido, deu dentro, hein? Se é mais ou menos isso, eu falei, eu tenho, mas assim, ó, eu podia ter escrito, assim, como 19 uma profecia. anos já. Gente, que legal. Mas a pergunta foi relacionada a isso. Elas até me falaram, eu tinha passado 22 dias de férias aqui em janeiro, a gente curtiu muito, e eu não encontrei ele nesses 22 dias, eu fui encontrar ele no último dia de carnaval. Calculado, gente, calculado, o negócio foi calculado. Muito bom. E ainda elas falaram assim, se o Leandro vai estar aqui. Eu, cara, olha, eu não aguento mais assim, me falarem do Leandro, eu não encontro o cara em lugar nenhum. Era na época da Confraria das Áreas. E daí, no fim, a gente tava na fechada do Gui, que foi onde eu conheci o Leandro, e a gente tava atravessando a festa, assim, daí a Beth, não, esse é o Leandro. E daí virou assim, né? Daí vamos continuar, deu... Podem ir. E ela ficou até hoje. Por aqui. Mas a ideia é essa. Elas me falaram assim, como que tu vê? Daí me mudei uma semana depois, eu tava morando aqui pra fazer o mestrado. Ela, como que tu chega em Floripa namorando? Agora é hora de curtir. E eu cheguei, paf, já namorando, assim. Então, quando é isso, a pergunta foi relacionada a isso, assim. Entendi. A gente tá num lugar que vibra outra coisa, né? Que vibra... saúde, enfim, relacionamentos, não sei, praia. É que assim, eu tive uma longa adolescência até eu começar a namorar sério. Então, daí eu namorei meio que a vida inteira. Tive 3 namorados e o meu ex-marido eu fiquei 15 anos. Então, eu tive a primeira adolescência e depois a segunda, quando eu me divorciei. Muito bom. Então, quando eu vim pra cá, eu já tava assim, tipo... Eu sempre tive muita facilidade com os homens, assim, né? Deles... Magnetismo deles. Então, pra mim, isso hoje, assim... tanto que até voltei com esse porque justamente eu tanto afeiçoada, eu tenho um afeto, então aquele bando de músculo ali também, às vezes, você já sabe o que é. Na nossa idade, você já sabe como que começa, como que é o meio, qual que é o fim. Então, eu acho que hoje o que me pega são coisas mais... É bom de olhar, assim, né? Mas também não dá pra você ir no mercado e comprar todo o chocolate que você quer. Isso vai dar dor de barriga, né? Então... É uma conexão, é mais profundo, né? Eu acho que é uma conexão até às vezes difícil de explicar, assim. Não, até a própria espiritualidade. Não é só visual, é muito mais do que visual, né? Assim, senão a mulher de corpo escultural casaria com o homem de corpo escultural e por aí vai. Não é normalmente assim que né? Tem isso, mas quando fica mais na coisa da imagem, mais na coisa meio narcisista, né? Mas a verdade é que a gente precisa ser uma mulher comum, porque assim, os homens, isso... Uma psicóloga me falou uma vez, e eu concordo, os homens, eles admiram as mulheres fodonas, mas eles ficam e vinculam com as mulheres comuns. Dá pra entender. Então, todo o nosso trabalho é se tornar uma mulher comum. Uma mulher comum. A gente vai ser muito mais feliz sendo uma mulher comum. É muito mais fácil. É tão bom ser comum. Isso eu acho que é onde a gente mora permite. Ser comum? Eu acho também. Eu me sinto muito mais do que em Curitiba, por exemplo. Me sinto ótima com meu chinelão o dia inteiro. Eu acho que o ser mulher comum... Mas eu acho que esse ser mulher comum vai além disso, assim. Eu acho que não importa. Comum o ser real, comum né? não é porque você tá o mais produzido ou menos produzida. Eu acho que é... Acessibilidade. Eu acho que é permissão, te permite também viver as coisas. A Ana passou um dia por mim, assim, e daí eu tava, acho que vindo da praia, lá aí no final de tarde, assim,
Ai, vou lá dar uma respirada e ver o mar. Eu achei tão legal aqui. Nossa, que bênção. Logo que eu cheguei, eu não conseguia ir na praia dia de semana. Porque eu pensava... Eu não me permito ainda. Não? Mas, mulher, você tá há muitos anos. Eu vou te mandar mensagem. Vai, fala, vamos pra praia. Porque eu tenho que trabalhar, porque tem coisa na casa pra fazer. Eu tinha esse pensamento. Eu tô nesse ainda. Calma, aí eu vi a galera com a prancha, terça-feira embaixo do braço, e falava, gente, mas essa gente vai surfar, que gente... Essa galera não trabalha? Eu já cancelei. Não sabe se ele não virou a noite trabalhando pra entregar trabalho. Mas e outra, que o outro tem a ver com a tua vida? Mas sabe, é isso. Você viu eu vim dessa rodinha lá de Curitiba, que é altamente produtiva. Tudo funciona lá. Eu acho maravilhoso. Quando eu vou pra lá, eu adoro. Você é bem servida, é tudo limpo, né? É outra coisa. Não tem aquelas ruas esburacadas lá do Campeche. Sim. Mas eu amo cada buraco que eu passo lá, porque eu não quero mais ficar na roda do rato. Hoje eu vou pra praia dia de semana, assim, aprendi a descansar. A gente precisa aprender a descansar. Mulheres exaustas não são mulheres magnéticas. São mulheres melancólicas. Me inclua aí, porque exaustas. eu não sei descansar. É a pior coisa pro nosso feminino. Eu já cancelei a agenda de ter dia bonito, de dizer, olha, não vou poder, tive um imprevisto. Ai, maravilhosa. Tchau, e benção. Faço chimarrão, me sumo num canto. Porque, enfim, tinha como resolver. Uma coisa é você ser irresponsável. E também, se um dia você for irresponsável, depois você conserta, entendeu? Aí, de vez em quando, tem que ligar aquele botãozinho e não sei, né? Mas a tua vida é uma batida forte também, né? Porque eu encontro a Ana também chegando de treino 6 horas da manhã. 2 filhos, a gente se encontra no elevador, e filho na escola, filho não sei onde, né? Corre. Mas antes, eu vi algo romântico nisso. Por exemplo, quando eu morava em Curitiba, e também no começo, quando eu vim pra cá, que eu tava assim, eu achava assim, é porque eu sou foda, entendeu? Olha tudo que eu dou conta. Esse assim, olha tudo que eu dou conta, pra mim era um motivo de admiração. Agora é assim, tipo, coitada de você, entendeu? Dar conta de tudo isso. Tem que dar conta. Então hoje eu entendi que algumas coisas eu não vou dar conta. E que às vezes meus filhos vão ficar, que às vezes o trabalho vai ficar, e que às vezes é o meu momento. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem tá sair com a roupa cheia de pelo de gato. Isso. Porque é comum. É comum. Vida real. Vida real, né? Vida real. Vida real. Nossa, que profundo. Eu fico aqui interiorizando tudo que a gente tá falando. Meu Deus, nós estamos falando de A a Z. Mulher pode falar palavrão, não pode. Mulher é foda, né? A gente vai de A a Z. A gente vai descobrir depois. Depois a gente vê o editor que lute. A gente vai de A a Z, né? Numa profundidade. Mas isso supre muito, né? Assim, acho que supre tanto essa troca. Exato. E eu preciso confessar uma coisa. Essa Ana que tá falando aqui é a Ana que eu encontro no condomínio. A Ana que eu encontro no elevador. É a Ana real. Que bom! Que bom. Bem legal. Eu quero que seja cada vez mais. Muito bacana. E a Ana que então, já que ela falou isso, essa Ana aí é a Ana do Instagram, igual a Ana que eu conheci hoje. Isso é muito bonito. Isso é muito genuíno. Já que nem a gente falava de ser escravidão. Eu acho que quando a gente busca lá, abre um celular e vai e quer ouvir uma pessoa, a gente quer isso. É vida real. É quando tu diz assim, eu consigo fazer essa conexão porque eu vivi o que eu falo. E eu consigo te entender, porque vem muito da tua alma, assim, tu viveu. Isso é muito bonito, né? Eu acho que a gente ter esse privilégio de uma rede social, você conectar com uma pessoa que está longe de você, mas que te nutre, que aquilo que ela está falando faz sentido, mas é muita autenticidade. Aquela Ana que eu falei para vocês, que eu conhecia do Instagram, é exatamente essa Ana que eu tô vendo aqui na minha frente, igualzinho. E isso é muito bonito. E isso é, assim, não é tão simples de ter, assim, né? Longe de qualquer julgamento, mas isso é muito bonito, isso é muito nobre, assim. E eu tô aqui com vocês, eu tô aqui, eu não vim num lugar, sabe, assim, eu trocar com vocês, eu ouvir vocês, eu tô aprendendo, e aí Deus traz recados, porque eu tenho estado, assim, numa coisa, será que eu tô me corrompendo em alguma coisa? Porque esse mundo doido que a gente vive ali, então vocês me trazerem isso, assim, é uma resposta de oração, sabe, então, tão lindos os encontros, eu quero só me conectar com as pessoas, e se isso me tornar grande, que bom. Mas se isso não for também, tá ótimo. Eu não quero me ficar num lugar grande e ter que sustentar uma coisa idealizada. Então, isso, pra mim, eu ganhei meu dia hoje de ouvir isso, de pessoas que não me conhecem e estão falando, não, eu vejo você lá e você é a mesma pessoa. Claro, com recorte, né? Um recorte da vida, né? Sim. Obrigada, meninas. Nossa, obrigada. Eu quero te fazer uma outra pergunta, Ana, sobre a fé e a espiritualidade. Eu acompanhei esse teu movimento, assim, eu acho que
é de muito tempo, tu até falou de quando começou, mas mexeu bastante comigo, uma postagem que tu fez agora há pouco tempo, eu acho que dentro do mar ou alguma coisa. Meu batismo. Isso, teu batismo. Foi, né? Foi o batismo, eu não tinha certeza. Isso sempre foi presente na tua vida? Isso é mais recente? Isso tudo? E 4 perguntinhas. Qual foi a virada de chave? E como que tu olha para a tua vida hoje? Que eu vejo que tu está vivendo muito isso, assim. Porque eu acho que é bem bacana também falar sobre fé e espiritualidade, né? Sim. O meu trabalho, né, com as mulheres é muito voltado ao orar, né, a você estar conectada à fonte, porque eu acho que a gente tem um pai que cuida de nós não precisamos carregar sozinho, e muitas vezes a gente não está conectada com ele. Então, o meu encontro realmente foi na igreja evangélica, né, eu já fui em tudo que vocês imaginarem, e quando eu tinha minha filha bebê, eu fui numa igreja evangélica com uma amiga minha, cheia de preconceito. Eu falei, nossa, a hora que eu entrei, abri a porta do anfiteatro, cara, eu senti um peso no meu corpo. Sabe aquelas pessoas que caem na igreja? Daí eu falei, nossa, nem a pau, né? Eu fui assim, ó, com a perna, assim, até eu conseguir segurar numa cadeira, fiquei ali. Comecei a ir com ela. Casada, filha pequena, nem tinha o Henrique ainda. E aí, um dia, a gente tava orando, tá o pastor, eu lá atrás, porque eu sou um pouco tímida, eu sou reservada. Eu tava lá atrás, o pastor falou, você aí... A hora que ele falou você aí, eu falei, ele vai falar comigo. Eu falei, Deus me livre, não fale comigo que eu vou morrer de vergonha. Ele falou, você aí de verde, meu. Ai, Deus, eu sabia que era eu. Né? Deus quer falar através de você, Deus quer usar a sua vida de uma maneira muito grande, né? Deus pede que você só perceba e obedeça e faça, não sei o que. Eu comecei a chorar e nunca mais fui. Então eu falei, não, essa coisa aí, agora eu vou ter que parar de fazer tudo que eu não quero. E fiquei anos sem ir pra igreja. Até que eu quebrei a patela, há 3 anos atrás. Um pouco antes de eu quebrar a patela, eu tava no meu quarto, assim, um dia de sol lá em Curitiba, já querendo vir embora, cheia de indecisões, assim, eu falei assim, não é essa vida, não é isso aqui, meio angustiada. Eu olhei pra fora, aquele dia de sol, meus filhos estavam com o pai, eu pensei, cara, eu tenho tudo e eu não tô sentindo nada. E aí, esse dia eu chorei, eu orei em nome de Jesus. Eu falei, olha, se o Senhor escuta mesmo, assim, eu tô muito... Eu não sei. E aí, eu lembro que chorei e dormi. 15 dias depois, eu quebrei minha patela. Ou seja, eu dobrei os meus joelhos à força. E aí, o Senhor começou a colocar as mulheres de Deus na minha vida. Amigas antigas voltaram. E quando eu vi, eu tava de novo dentro da igreja, lá na Bola de Neve. E a primeira pregação que eu fui, o pastor disse assim, às vezes... O pastor, né, ele falando de Jesus, precisa quebrar a perna da ovelha para buscá-la de volta, porque Jesus deixa 99 para buscar uma. Ele se importa com você, só com você, se você precisa, naquele momento. A atenção dele é toda sua. E ele busca. E quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, de novo, né, entendi. E aí eu comecei a me entregar para isso, pensando, cara, mas será que eu vou virar o quê? Uma crente? Nunca mais vou tomar um vinho? As pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou uma santa? E comecei a lidar com esse meu preconceito. Cara, e daí Deus foi falando tão alto no meu coração que hoje eu falo dele, assim, com o maior amor do mundo. Eu tenho uma paixão por Jesus tão grande, né, aquela coisa, Jesus reformou minha vida? Reformou. Me trouxe para cá, me deu muitos presentes, me tornou mais humilde, mais verdadeira. Me trouxe pessoas maravilhosas. Então, assim, eu sou uma apaixonada por Jesus. Essa é a primeira coisa na minha vida hoje. Que lindo. Nossa. Eu queria, porque eu vi ali, eu acompanhei quando tu quebrou lá, eu me lembro disso também. Que fase, hein? Agora que tu falou. Mas tudo tem um porquê, né? Que fase. Era ele conduzindo de novo, né? Era ele me trazendo, me arrumando meu passo. Vários recados. Meu Deus! Mas eu também tô sentindo essa energia muito forte aqui. Ana, uma palavra que te representa hoje. Pode ser uma coisa que eu queira muito alcançar. Humildade. É uma busca incessante também, né? Uma prática emocional que tu não abre mão. Meu devocional, meu momento com Deus. Que tu compartilha também, né? É. O que tu diria para uma mulher exausta e perdida? Você não precisa confiar que você vai conseguir. Você não precisa saber o caminho, mas você precisa pedir a Deus que te conecte com alguém. E quando você sentir no seu coração, você dá a mão para essa pessoa e se permita ser ajudada. Porque você vai sair daí, mesmo que hoje seus olhos da carne não enxerguem, você vai sair daí. Existe possibilidade de você sair desse lugar. Eu acredito que todas nós podemos conseguir. Ser mais leve, mais felizes e voltarmos a sorrir e ter brilho nos olhos. Eu acredito muito nisso. Tu deixou muitos recados hoje aqui.
Eu posso fazer mais uma Com pergunta? certeza, a gente Vou tem mais fazer. uns minutos. Temos ainda. Eu quero um recado. Eu tenho muitas amigas, eu conheço muitas mulheres, colegas, amigas, que estão buscando relacionamento, né? E que estão sozinhas nesse momento, ou enroladas, ou tentando. E o que tu diria para elas, assim, né? Onde que tá? Às vezes elas conseguem, aí não, enfim. O que tu diria para elas, assim, né? Um recado para elas, né? Qual o caminho? Ou, não sei, algum recado para essas mulheres, que não são poucas. Vamos pensar para nós, então, esse recado. Aprenda a amar na medida que você deseja ser amada. Entregue antes aquilo que você quer receber. Mas se for no lugar errado, aí você recolhe. Mas aprenda a se entregar, mesmo no lugar errado, no lugar ruim. E se você precisar pegar de volta as suas coisinhas, você vai para outro lugar. Mas enquanto você não entregar aquilo que você quer receber, porque a conta da vida é essa. A generosidade é essa. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Ame. Mas tá errado, mas vão julgar, mas é um bosta, é um isso. Porque é isso, se a mulher também hoje se acha muito gostosa. Posso dizer, o ser humano tá ruim. O homem e a mulher. Nós temos uma capa muito melhor. Eles são menos articulados que nós. Não, porque eu sou isso, porque eu não aceito mais. Esse não aceito mais tá escondendo um coração gelado, né? Isso em Ezequiel 36 é uma coisa que eu leio quase todo dia, porque eu tenho essa tendência, a mulher que, né? Eu sou mais retraída. E aí me incomodou um pouco, eu já não quero, porque eu tenho dores de rejeições e tudo. Né, que da minha menina. Então, lá diz assim, que o Senhor quer tirar seu coração duro para te dar um coração de carne. Quer te dar um espírito novo e um coração de carne. Então, sempre que você pede isso, você não vai entender o caminho, mas ele vai te ensinar a amar. Porque se a gente quer ser amada, quero ser amada, mas se for no meu código. Senão, não dou. Eu só dou, então é assim, né? Eu te dou esse, mas assim, segurando... Eu preciso estar segurando o meu pra me dar o teu primeiro. Isso não é amar. Isso é relacionamento de conveniência, isso é controle, isso é pseudo-relação. E é como a gente se relaciona. Então, ame para aprender a amar e ser amada. Que legal. Obrigada. Lindo. É isso? Um grande encerramento, né? Nossa, muito. Eu adorei! E a gente, Mulherada então? de casa, também obrigada pela atenção. Espero que tenham se conectado. A energia aqui tá tão, tão sutil, tão gostosa, tão profunda. Muita conexão. A gente sempre finaliza fazendo um brinde também. Né? E agradecer. As nossas canecas maravilhosas do Olha Ela. A minha é a mais bonita de todas. Agradecer. Bem querida. Bem querida. Agradecer Nex, que tá nosso parceiro agora. E agradecer demais a Ana por estar aqui com a gente. E todas essas dicas maravilhosas. E depois a gente vai compartilhar e vocês vão comentar com certeza muito e compartilhar. Oba. É isso. Tchim, tchim! Obrigada, gente. Tchau. Até mais.